Os fungos, sexto ano, página 310 a 320. Micologia é a parte da ciência dedicada ao estudo dos fungos. Durante muitos anos, eles foram considerados vegetais e classificados juntos com as plantas. Somente a partir de 1969, os fungos foram categorizados como um reino próprio, o reino fungi, em virtude das suas particularidades não compartilhadas com outros grupos de seres vivos. Nesse reino estão incluídos os cogumelos, bolores, as orelhas de pau e as leveduras de grande importância na indústria. Os fungos são organismos eucariontes, heterotróficos por absorção, podendo se apresentar de forma unicelular ou pluricelular. Os fungos podem ser encontrados basicamente em todos os ambientes, aquáticos ou terrestres, mas têm como preferência o ambiente quente e úmido. Durante a digestão, os fungos lançam enzimas digestivas no substrato que acabam degradando o alimento e disponibilizando os nutrientes. Estes são absorvidos, o que caracteriza uma digestão extracorpórea, chamada de saprofagia. Os fungos podem ser classificados quanto ao seu modo de vida em saprófagos, que são aqueles que obtêm alimento decompondo organismos mortos. Os parasitas são aqueles que se alimentam de substâncias de organismos vivos. Os predadores, aqueles que se alimentam de pequenos animais que capturam. Isso porque, além de obterem nutrientes por saprofagia, os fungos podem predar os seres vivos ou viver em associação mutualísticas, como, por exemplo, aquelas que formam as micorrizas e os líquens. Os fungos, assim como as bactérias, são organismos decompositores, ou seja, eles são responsáveis pela degradação da matéria orgânica em compostos inorgânicos, que retornam para o ecossistema e são utilizados por outros seres vivos em seu metabolismo. Existem fungos que vivem na presença de oxigênio, que são as espécies aeróbicas, e também aqueles que são anaeróbicos facultativos, ou seja, podem também sobreviver em locais com ausência de oxigênio, ao realizar um processo de obtenção de energia chamado fermentação. Muitos fungos anaeróbicos são utilizados na indústria para a fabricação de cerveja, de vinho, de pães, entre outros produtos. Os fungos pluricelulares são formados por células filamentosas e longas, denominadas hifas. O conjunto de hifas forma uma massa, ou micélio, que é capaz de absorver as substâncias orgânicas do solo ou de outros seres, como no caso dos fungos parasitas. Certos fungos, durante a reprodução sexuada, formam hifas especiais chamadas de corpo de frutificação. Em relação à reprodução, os fungos possuem reprodução assexuada e sexuada. Durante a reprodução sexuada, duas hifas pertencentes a fungos diferentes se fundem, ocorrendo a união do citoplasma. Já na reprodução assexuada, a produção de esporos, que são dispersados pelo vento. Ao lançarem em um local favorável ao seu desenvolvimento, eles germinam e originam uma nova hifa. O reino dos fungos é dividido em 5 filos: zigomicetos, ascomicetos, basidiomycetos, equitridiomicetos e deuteromicetos. Os zigomicetos são fungos multicelulares ou unicelulares, que vivem sobre restos de animais e vegetais. Apresentam uma grande quantidade de hifas que não formam corpo de frutificação e podem ser parasitas dos organismos que lhes servem de abrigo. O bolor preto que aparece no pão mofado pertence a esse grupo de fungos. Os ascomicetos possuem uma estrutura em forma de denominado asco, especializada na produção de esporos. São fungos de grande importância econômica e industrial, utilizada, por exemplo, na fabricação de pães e na produção de antibióticos, como a penicilina. Um exemplo de quidridiomiceto, mas que recentemente foi remanejado para o filo Ascomicetos, é a Candida albicans, organismo parasita de espécie humana. São fungos. Os basidiomycetos são fungos que possuem uma grande variedade pertencente a esse grupo,
os cogumelos comestíveis, os venenosos, os que causam doença em vegetais e alguns decompositores que realizam ciclagens de matéria orgânica nos ecossistemas. O quadridimesetos, eles são uma grande presença, né? Apresenta, né, a grande maioria apresenta hifas, mas algumas espécies são unicelulares, são fungos de ambientes aquáticos, sendo saprófagos ou parasitas. Os deutromicetos são conhecidos como fungos imperfeitos. Além da importância ecológica, atuando como decompositores e participando da relação de mutualísticas, os fungos estão presentes no cotidiano dos seres vivos. Diferentes espécies de fungos servem de alimento para os seres humanos, como, por exemplo, o estrogonofe tem em seu preparo o uso do champignon, assim como algumas outras espécies de microscópicas que são utilizadas para a produção de alimentos, bebidas e etanol, e até medicamentos. Existem fungos que produzem substâncias que impedem o crescimento ou provocam morte de outros organismos, que são a relação denominada antibiose, que é um bom exemplo, é o Penicillium notatum, que utilizado na produção da penicilina, que é um antibiótico. A espécie de fungos Penicillium roquefort, utilizado na fabricação de queijos como o roquefort, o camembert, o gorgonzola, assim como bebidas alcoólicas como a cerveja e o vinho. Para a produção de diversos tipos de pães, há a utilização de fungos. A levedura, já citada nessa aula, também é conhecida como fermento biológico, geralmente acrescentada à massa. Ao realizar a fermentação, o fungo em questão libera gás carbônico, que faz com que a massa aumente de volume. Muitos fungos podem representar risco à saúde. Nos seres humanos, além de impactarem outros animais e diferentes espécies de plantas. Diversas doenças são provocadas por fungos parasitas. Existem ainda fungos tóxicos que podem envenenar animais. Os cogumelos que apresentam nos jogos, né, do Mario são um tipo de cogumelo tóxico. Há fungos que possuem toxinas com propriedades psicoativas, sendo consumidos por culturas antigas em bebidas sagradas. Existe um fungo chamado Aspergillus flavus, que é um fungo que infecta a planta. Ele é responsável pela produção de uma toxina denominada aflotoxina, que pode ser encontrada, por exemplo, no amendoim e no milho, que causa alergias e inflamação em animais. Já o fungo Puctina é o agente causador da ferrugem em várias espécies de planta, que ele ataca todas as partes verdes da planta. As doenças causadas por fungos parasitas são denominadas micoses e podem ocorrer na pele, no cabelo, nas unhas e em órgãos internos. Os fungos têm uma preferência a colonizar ambientes quentes e úmidos. A frieira ou pé de atleta é uma micose causada por fungos. Geralmente aparece entre os dedos, provocando coceira e incômodo na região. A tínia ou impinge pode ocorrer em qualquer local do corpo, mas ataca principalmente a base dos pelos e o couro cabeludo. O local afetado pode apresentar lesões avermelhadas que descamam e coçam. A candidíase vaginal é uma doença causada pelo fungo Candida albicans, naturalmente encontrado no trato digestivo de indivíduos humanos saudáveis. Quando a pessoa tem uma queda na imunidade e o fungo encontra condições favoráveis, ele acaba se proliferando, o que provoca uma intensa coceira na região genital. Quanto ao fungo Candida albicans, se acumula na boca, provoca a micose candidíase oral, popularmente chamada de sapinho. É comum em crianças e acaba por dificultar a alimentação.